O envelhecimento, ele é inevitável, infelizmente. Eu já falei muito de envelhecimento aqui, principalmente envelhecimento do rosto. Mas não é só a nossa pele do rosto, nossa musculatura que envelhece. Não sei se vocês sabem, mas existe o envelhecimento dentário. Nossos dentes, eles também envelhecem conosco. Até porque eles vão finalizar o seu nascimento ali nos 18 anos com o siso, mas como todo mundo tira o siso, não sei se já tirou, brincadeiras à parte, mas a arcada ela termina de se formar entre 18 e 25 anos e vai nos acompanhar ao longo de toda a vida. O primeiro molar superior e o inferior, por exemplo, que nasce com 6 anos e meio, vai nos acompanhar dos 6 anos e meio até os 80, 90 anos. Se tu cuidar deles, né? Porque tu tem que manter eles em boca, isso é muito importante. Mas existe o envelhecimento dentário, assim como nós temos o envelhecimento da face. Sabe como é que ele funciona? Pois é, nesse vídeo eu vou te explicar como que o envelhecimento dentário funciona. Mas antes que eu fique velho aqui te pedindo para te inscrever no canal e ativar as notificações e dar teu like para mim, que isso já está me causando rugas, por favor, vem aqui. Vem com a gente, te inscreve no canal e acompanha pra gente explodir no YouTube. Salve, salve galera! Vamos falar então de envelhecimento dentário. Como é que ele funciona? Mas aí tu pode perguntar, mas Thales, os dentes não são estruturas mais resistentes do corpo? São! Eles são estruturas mais resistentes do corpo. Porém, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E mesmo que os dentes sejam as estruturas mais rígidas e mais resistentes, o tempo é implacável e também ativa, também judia, também envelhece os nossos dentes. E nós podemos ter alguns cuidados especiais ao longo da nossa vida para que os dentes não envelheçam. Da mesma forma que tu passa protetor solar, da mesma forma que tu faz botox, e tu passa protetor para não queimar a pele, para não envelhecer, que tu não fica no sol meio-dia, das 10 até as 4 da tarde, só depois. Tudo isso é para evitar o envelhecimento da pele. E nós podemos evitar o envelhecimento dos dentes. Como que nós fazemos isso? Primeiro de tudo, tu sabia que nós não devemos escovar os dentes logo em seguida de comer? Deus, Thales, mentira, tu tá falando que não é para escovar os dentes. Não é isso. Eu estou dizendo que nós não podemos escovar os dentes logo em seguida de comer. Por quê? Porque quando nós comemos, nós começamos na nossa boca um processo de digestão. A nossa própria saliva já é um processo de digestão. E o pH da nossa boca, ele cai e ela fica ácida. E o que acontece quando o pH da nossa boca fica ácido? Ele solta minerais dos dentes. E a gente já deve ter ouvido o teu dentista falar assim, ó, tu tem que sempre usar uma escova macia. Certo, está muito correto. Porém, se nós compararmos a estrutura mais resistente do corpo, que para ser queimada ela tem que estar acima de 1200 graus, e pegarmos uma escova de dente, por mais dura que ela seja, que é de nylon, será que realmente ela consegue desgastar um dente? Provavelmente não, e se desgastar é muito lentamente, com muito excesso de força, e escova muito dura. O processo que acontece é que quando nós utilizamos uma escova que seja um pouco mais dura, e até mesmo a macia, e nós estamos com a boca com pH muito baixo, muito ácido, os minerais dos nossos dentes estão mais soltos. E quando nós esfregamos a escova, ele acaba ficando mais macio e acaba se soltando. E é aí que nós começamos os desgastes dentários por abrasão da escovação e da acidez dos dentes depois de se alimentar. Por isso que é muito importante esperar uma meia hora depois de se alimentar para escovar os dentes. Hoje em dia é muito em voga utilizar água com limão, eu mesmo utilizo. Se tu me segue no Instagram, tu sabe que eu tomo água com limão de manhã todo dia para evitar a erosão dentária. Então fica ligado. Tu toma um canudinho, o contato do limão com os dentes é menor, menos índice de remoção dos minerais dos dentes, principalmente. Porém, eu uso um canudo e utilizo um bochecho para escovar os dentes depois, porque eu não posso ficar em casa esperando meia hora logo seguindo no café da manhã que eu saio correndo. Então, ou seja, eu tomo com um canudo que diminui o contato e também faço um bochecho para neutralizar a acidez e depois escovar. Então a primeira dica é usar canudo em coisas ácidas para não desmineralizar os dentes. A segunda, não escovar os dentes logo em seguida de comer, esperar uma meia hora para depois escovar os dentes, ou não remover os minerais do dente pelo excesso de acidez da arcada dentária.
O terceiro fator que envelhece muito os dentes é o bruxismo. Então, pessoas que rangem os dentes, elas desgastam os dentes uns nos outros. Por quê? Porque uma estrutura muito dura e uma estrutura muito mole, ela desgasta a estrutura mole. Agora, se tu tiver uma estrutura muito dura e outra muito dura, esfregando o tempo inteiro, o que vai acontecer? As duas vão desgastar. Então, o bruxismo, ele causa um desgaste considerável dos dentes. E não só isso, quando nós bruxamos, que esfregamos os dentes, o teu nervo do dente, ele entende aquilo como uma agressão. E ele começa a depositar dentina, que é a estrutura dura do dente. E essa dentina, ela é amarelada e ela faz com que o dente fique mais amarelo porque tem um excesso de dentina, porque a polpa, o nervo do teu dente, ele está sofrendo aquele desgaste, ele começa a se encolher. E para se encolher, ele produz na volta dele uma proteção, que é a dentina. Isso, além de deixar o dente mais amarelado, o bruxismo ainda desgasta o dente e deixa ele menor. Então tu vai ver aquele aspecto do dente envelhecido, dente desgastado menor, mais amarelado e às vezes com algumas trincas no esmalte, pelo excesso de força. Então o bruxismo é uma coisa que tem que cuidar. Então se tu não quer envelhecer teus dentes, placa de bruxismo e conversar com o dentista se tu faz bruxismo, se tu aperta os dentes ou range durante a noite. E o quarto e último que eu vou falar hoje, mas tem diversos outros fatores, é a alimentação. Alimentação muito escura, alimentação com líquidos muito escuros como café, chimarrão, chá, alguns hábitos de mascar alguns tipos de folha, eles também fazem com que os dentes fiquem envelhecidos porque ficam mais amarelados. Ou seja, quando o dente está em contato com pigmentos constantemente, ele vai fazendo uma pigmentação do esmalte superficial e da dentina, que muitas vezes o clareamento não consegue remover com o passar do tempo. Quanto mais velho nós ficamos, quanto mais tempo nós agredimos o dente, mais entramos em contato com coisas escuras, menos chance de o esmalte clarear na realização de um clareamento dentário. Então, para quem usa muito, toma muito vinho, café, chimarrão, pigmentos escuros, os dentes vão ficar mais escurecidos com aspectos um pouco mais de dente mais velho, dente mais amarelado. Então, uma coisa boa é conversar com um cirurgião dentista e ver as possibilidades de evitar que tu tenha esse escurecimento pelo uso de vinho, café, chimarrão em excesso. Eu ia falar 4, vou falar mais um. Vou falar mais um porque este é muito importante. E depois eu vou fazer um episódio só dele, que é o cigarro. O cigarro é o quinto fator que mais envelhece. Envelhece tudo, pele, olhos, corpo, tudo, inclusive os dentes. Porque o cigarro, ele reduz a nossa quantidade de sangue que a gente tem na boca. Então os dentes têm menos células, eles têm menos atividade. E a gengiva na volta dos dentes, ela começa a ter um processo de periodontite, de inflamação, porque ela não tem sangue suficiente para as células chegarem ali e se defenderem da placa que ficou agregada, da vez que tu esqueceu de escovar os dentes e ficou uma placa ali. Isso tudo vai fazendo um processo de retração. E aí nós temos aquelas pessoas, estou mostrando aqui para vocês, que tem a gengiva retraída, aquele dente mais longo, que pode ficar mole, inclusive, por perda óssea e gengival causada pelo cigarro e os malefícios dele. Mas ele merece um episódio aqui no nosso canal à parte. Então são os 5 fatores que eu falei para vocês: a acidificação da boca, o uso de substâncias de pigmentação, o cigarro, que é muito danoso, o bruxismo, que também faz com que nós temos um ranger dos dentes muito considerável e faz com que o dente fique menor e tenha aquele aspecto de dente envelhecido. E qual foi o quinto que eu falei, Edmé? Alimentação. Ele tá prestando atenção, você tá vendo? A alimentação é muito importante. Então assim, são esses 5 fatores, então vamos ficar ligados, gente, para que a gente tenha um sorriso sempre perfeito ao longo dos nossos anos. Até porque a expectativa de vida tá cada vez subindo mais. Eu quero ser um tiozinho de 110 anos, uns dentinhos brancos e perfeitos. Brincadeiras à parte, gente, é muito importante esse tópico, então vamos cuidar dos dentinhos. Se tu gostou do vídeo, já te falei no início, ativa as notificações, dá o teu like, se inscreve no canal. Eu sou o Dr. Thales e esse é meu canal.